A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos aqui nessa noite, com mais um culto, águas profundas, O tempo, as circunstâncias têm parado em alguns momentos, mas a palavra de Deus, ela não pode parar de chegar aos nossos corações, porque é o sustento para a nossa vida, E eu gostaria de começar essa noite com uma oração. Antes de introduzir com uma palavra, gostaria que você, onde estiver, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que venha trazer paz aos nossos corações. E que a palavra que será pregada aqui essa noite venha ser como uma semente, introduzida numa terra fértil, que dará os bons frutos do Senhor no tempo dele. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai, Senhor, nessa noite nós queremos apresentar a nossa vida diante do Teu altar. Pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que temos feito, falado e não tem ido de encontro à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesse momento o Senhor, na Tua infinita misericórdia, possa nos perdoar. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, possa estar tocando no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo da nossa alma, trazendo cura, Senhor, às almas que estão aflitas, que estão atribuladas, que estão feridas, que estão, Senhor, sem perspectiva de vida. Que nesse momento o Senhor possa estar trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. O Senhor possa estar trabalhando, ó Pai, na mente de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos todo inimigo, todo devorador de mentes, tentando assolar com medo, com pânico. Nós repreendemos isso em nome de Jesus e declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a palavra que nessa noite será semeada, venha aí de encontro a uma terra fértil, para que no tempo do Senhor venha dar bons frutos. Que o inimigo, Senhor, não venha roubá-la, mas que ela venha assim germinar, em nome de Jesus. Desde já, meu Pai, nós queremos Te agradecer. Colocamos esse culto em Tuas mãos, apresentando a nossa vida no Teu altar. Pedindo ao Senhor, ó Deus, entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Repreendemos o devorador de palavras, em nome de Jesus. E desde já queremos Te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos, pela vitória e pelo milagre que será derramado essa noite, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu gostaria primeiramente de compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no Salmo 116, no versículo 12, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse momento é um momento de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor. E aqui o salmista diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Nesse momento de caos, nós estamos vendo aí tantas mortes, tantas coisas ruins, mas nós estamos aqui, não estamos respirando, estamos aqui nos alimentando, temos aonde recostar a nossa cabeça, Estamos, mesmo que muitos com medo, com pânico, mas nós podemos ver o braço forte do Senhor sobre as nossas vidas. Apesar da igreja estar fechada, mas nós temos um lugar onde nós podemos congregar. Nós temos um lugar onde nós podemos sentar, ouvir a palavra. E mesmo ela estando fechada, nós estamos dentro dos nossos lares. Nós temos uma água gelada para beber. Nós temos uma janta para mais tarde. E quantas pessoas que estão aí em outros países sofrendo, não tem um lugar onde recostar a sua cabeça, não tem uma água fresca para tomar, não tem um televisor para ouvir a palavra de Deus, não tem ao menos uma Bíblia, ou às vezes não sabe nem ler e escrever, por falta de condições. Mas o Senhor nos deu condição. Então é um momento de agradecermos ao Senhor, de retribuir. E como que nós podemos retribuir? É realmente dizimando, ofertando, sendo grato daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. A igreja do Senhor, ela precisa caminhar.
A igreja do Senhor, ela está fechada, mas ela continua com as suas despesas. Ela continua sustentando pessoas que também estão precisando de alimentos. Então você, meu querido, que está aí do outro lado, você é esse canal para estar abençoando, para estar agradecendo ao Senhor, reconhecendo e entregando aquilo que é devido ao Senhor. Então nessa noite, está aí no seu televisor, vai estar passando aí os bancos que você pode estar fazendo a transferência, as contas bancárias. Faça a sua transferência, ou você quer fazer um Pix, tem o Pix, é o CNPJ da igreja, mas não deixe de ofertar e dizimar, porque você não está dando para o pastor da igreja, não, você está entregando para a igreja. E tem muitas pessoas necessitadas, e nós estamos aí com tantas ações sociais, nós temos ajudado tantas pessoas, e é através disso, é através do dízimo e da oferta, que nós temos abençoado tantas vidas. E você, meu querido, é um canal do Senhor na vida de várias pessoas. Coloque a mão no seu coração, você que está aí com o seu dízimo, a sua oferta, você que vai fazer essa transferência. Vamos orar e consagrar ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer cada dízimo, cada oferta que será entregue no altar do Senhor. Queremos consagrar ao Senhor esses recursos, para que possa ir de encontro, ó Pai, aquilo que a Tua igreja necessita. Pai, em nome de Jesus, que não venha faltar nada no celeiro dos Teus filhos, mas que eles venham ser cada dia mais abençoados, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos então para a palavra do Senhor, qual o Senhor colocou no meu coração nesse dia, para estar compartilhando com os irmãos, que está lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando a um lugar, ele lhes disse: Orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo no céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Só até aí, meus queridos. É interessante que o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, como é descrito lá em Mateus, era um local particular de oração do Senhor Jesus. Ele sempre se retirava e ia ao monte conversar com seu Pai. Vamos dizer que seria o nosso quarto hoje, né? O nosso monte seria o nosso quarto. Todas as vezes que o Senhor Jesus queria conversar com Deus, ele se retirava do meio da multidão e ia lá conversar com o Pai. Ele orava com o Senhor. Algo que nós precisamos ter na nossa vida como uma atitude normal, não algo, talvez eu vá, hoje talvez, não, tem que ser algo que nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Algo que Jesus nos ensinou é exatamente isso, essa intimidade. Quando ele precisava desabafar, quando ele precisava falar, ele se retirava e conversava com o Pai. Engraçado que Jesus, sendo Deus, ele tinha essa necessidade de estar orando, de estar buscando. Agora imagina nós, meros seres humanos, nós também temos essa necessidade. O problema é que no momento do caos, no momento que nós estamos vivendo momentos de tristeza, momentos de agonia,
Nós deixamos aquela situação tomar conta da nossa alma, do nosso coração, e acabamos perdendo o foco. E ao invés de irmos orar, ao invés de apresentarmos ao Senhor, nós começamos a murmurar, xingar, se envolver naquela situação, naquela tribulação, deixar que a nossa alma seja tomada pela tristeza e angústia, e no momento em que eu realmente deveria conversar com aquele que realmente, o único que vai trazer solução para a minha vida, eu não tenho condição. E Jesus sabia muito bem o que o esperava. Ele sabia que o que o esperava era a morte, era humilhação, era a cruz, era ser cuspido. Ele sabia muito bem que naquela noite ele não teria uma noite com a cabeça recostada num lugar calmo e tranquilo. Ele sabia muito bem que aquela noite seria uma noite de tribulação, o qual ele seria chicoteado, o qual ele seria cuspido, humilhado, né? Seria uma noite de muita dor, uma noite de muitas feridas abertas em seu corpo. Então naquele momento o Senhor Jesus, quando ele se prostrou diante do Pai, ele chorava, um choro de agonia. Uma agonia que o fazia suar sangue, de tanta pressão que tinha no corpo dele. E é interessante que Jesus suou sangue e foi um anjo. E só em Lucas é descrito isso. Foi um anjo ali para, como se estivesse ali dando força ao Senhor Jesus. Nesse momento eu começo a entender que o Senhor Jesus, ele veio na terra como, ele era Deus, mas também estava como um homem. E como homem ele sentia dores, como homem ele tinha emoções, né? Então muitas vezes a gente acha que Jesus passou o que passou, mas porque ele era Deus. Não, ele passou como um homem. Tanto que ele passou como um homem que foi necessário um anjo vir acalentá-lo. Mas nessa noite, querido, eu não quero me ater às dores do Senhor Jesus, eu não quero me ater ao choro de sangue do Senhor Jesus. Não, eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater ao posicionamento dos discípulos, dos 3 discípulos, o qual o Senhor chamou para estar ali com ele. O posicionamento que eles tiveram no momento que o Senhor Jesus chamou para quê? Esteja comigo em oração. Lá no versículo 40, Jesus fala assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então o Senhor Jesus, quando ele chamou os 3 discípulos, os mais chegados, para estar com ele ali, o Senhor Jesus falou assim, o Senhor Jesus deu uma ordem, uma voz de comando. Ele disse assim: orem para não cair em tentação. O Senhor Jesus sabia do que tudo estava sendo tramado, do que tudo estava sendo esperado, do que ia acontecer com João, com Pedro, né, que ia ter a negação de 3 vezes, que o galo ia cantar. Ele sabia de tudo aquilo. E aí o Senhor disse assim: orem para que não caiam em tentação. Orem para vocês não perderem o foco. Orem para que a tristeza não venha cair sobre vocês. Orem para que a sua alma não venha se abater devido às circunstâncias que vai acontecer, que está por vir. Interessante que, trazendo isso para o nosso dia, há um ano atrás, todos nós, pastores, líderes, estávamos sempre falando: vamos orar, vamos orar. Vamos orar para não perder o foco, porque tinha algo pior por vir. Já estava acontecendo algo, mas tinha algo pior. E o Senhor só mandava: orem, busquem. Só que naquele momento, ao invés de nós orarmos, ou talvez nós até oramos, mas talvez não oramos com tanta intensidade, talvez com tanta fé, com tanta entrega que realmente deveríamos ter. Só que chegou
o dia do pior, entre aspas, porque é só o começo. Mas o Senhor diz assim: orem para não cair em tentação. Orem, porque essa tentação é nos tirar do foco, é perder a fé. E o que nós temos feito nesses dias de hoje? Será que realmente nós estamos tendo um encontro com Deus no nosso quarto e clamando, orando ao Senhor todos os dias, como Jesus fez ali no Getsemane? Ele sabia muito bem que as coisas não ficariam legais para ele, mas mesmo assim ele pediu: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Nós queremos muitas vezes que o Senhor passe de nós o cálice, mas nós não continuamos a frase de Jesus que diz: mas contudo seja feita a tua vontade. O que nos importa, querido, não é o momento que nós estamos passando do caos. O que nos importa é depois do caos. Porque existe uma promessa e existe um Deus Todo-Poderoso que nos sustenta e que vai nos guardar e que nos vai fazer passar por esses dias maus, mas está conosco nos guardando, nos livrando e nos sustentando para chegarmos lá na frente. Só que nós não temos fé o suficiente para crermos nesse Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós começamos a questionar ao Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? O Senhor está matando, o Senhor está castigando, e fazemos um autorretrato de Deus como um Deus que mata, como um Deus que não ama, como um Deus que não cuida. Mas preste atenção, que para que hoje nós possamos ter a salvação, para que hoje nós possamos ter redenção, temos um lugar ali separado no céu para cada um de nós, foi necessário Jesus suar sangue, só para você ter uma noção da pressão que foi emocional em cima de Jesus. Foi necessário ele doar a vida dele, ser massacrado, para que hoje nós possamos ser libertos. Então eu entendo que tem situações na nossa vida que realmente nós vamos ter que passar por elas. Não tem como ser tirado, eu vou passar. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tem situações, querido, que realmente nós vamos passar por ela, mas nós vamos sair lá do outro lado. Tem situações que vão nos ferir, que vão nos massacrar, mas eu vou chegar do outro lado. Mas chegar desse outro lado, eu preciso orar, eu preciso ter fé e eu preciso me posicionar. A pergunta de hoje é: você tem se posicionado como filho? Ou você tem deixado a angústia e o caos tomar conta de você? Você tem deixado o medo, o que a mídia tem falado, tomar conta da sua mente? Ou você tem deixado a sua mente ser renovada todos os dias, como está em Romanos 12? A questão é essa. Não está fácil escutar tantas coisas e ver tantas coisas. O Senhor nunca disse que seria fácil. Mas Ele nos dá a promessa da vitória. Agora a vitória é dentro da perspectiva de Deus e não dentro da perspectiva do homem. Vou falar uma coisa aqui que talvez seja muito duro para alguns. Às vezes a vitória, e isso é para quem está olhando humanamente, às vezes a vitória de alguns é a morte hoje. Porque ele vai viver na glória, ele está descansando e ele está bem, ele não está sofrendo aqui. Aos olhos humanos, essa fala é dura.
Mas aos olhos espirituais, para aquele que entende o chamado, para aquele que entende a caminhada, para aquele que entende que nesse mundo nós somos peregrinos e que não levamos nada daqui e que a nossa morada no céu, vai entender. Essa é a questão. Aonde nós estamos olhando, a que ponto nós estamos nos posicionando? Estamos nos posicionando como meros homens ou como filhos de Deus? Porque como filho de Deus, eu tenho um entendimento do que Deus tem para mim. Eu tenho um entendimento do que está acontecendo hoje, o que está caminhando, para onde está caminhando e para onde eu vou. Agora, o posicionamento do homem, simplesmente homem, ele só está enxergando o caos, ele só está enxergando o medo, ele não está enxergando a promessa, ele não está enxergando aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas ele está chorando, ele está morrendo, ele está se martirizando todos os dias. Mas hoje eu quero te chamar nessa noite, para você entrar junto comigo, na posição de filho de Deus. Para entender verdadeiramente o que Deus quer de cada um de nós. E nesse momento, querido, o que nós precisamos é nos levantar. E lá no versículo 46, diz assim: Jesus, depois de ter orado, depois de ter chorado e suado sangue, e pedido ao Senhor, passe de mim esse cálice, ele se levantou e foi com os seus discípulos. E quando ele chegou lá, eles estavam dormindo. Aí Jesus disse assim: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Pela segunda vez o Senhor manda orar para não cair em tentação. Mas tem uma palavrinha chave, que ele diz antes de orar: levantem-se. Esse levantar é sair da zona de conforto. Esse levantar é me posicionar para falar com Deus. Nós não estamos nos levantando. Nós estamos caídos, prostrados num lugar, choramingando tudo o que está acontecendo e vivendo o caos. Não é para viver o caos, é para olhar para Deus. Quando eu caio em tentação, é o momento em que eu me prostro. É o momento que eu não me levanto. E lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Para o Senhor falar com o profeta Ezequiel, ele disse assim: põe-te de pé. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair da minha posição de caído. Ezequiel é um dos profetas chorões, né? E ele precisava sair daquele posicionamento de caído, de talvez não estar, talvez chorando pelas mazelas que estavam passando ali o povo. Eu não posso ficar olhando o caos, mas eu preciso começar a olhar para Deus. E para olhar para Deus eu preciso me levantar, eu preciso sair da onde eu estou caído. E hoje nós estamos caídos no medo. Hoje nós estamos caídos no caos. Nós precisamos nos levantar como igreja. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos entender o chamado de Deus na nossa vida, porque Ele não nos chamou para estarmos caídos, choramingando e nem murmurando. Ele nos chamou como um exército, querido, para fazermos a diferença nessa terra. Ele nos chamou como pessoas escolhidas.
Mas eu não sou capacitada, pastora, mas Ele não escolhe capacitados. Ele capacita os escolhidos dEle. E Ele está te chamando aí na sua casa. Ele está dizendo assim: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Esse falar com Deus é orar, é escutar. Não é um monólogo, é um diálogo. O problema é que as nossas orações têm sido mais um monólogo do que um diálogo. Só nós falamos, só nós choramos, só nós murmuramos, só nós reclamamos, mas não paramos um minuto para escutar o que Deus quer falar comigo. Naquele momento em que os discípulos estavam ali, e é só em Lucas que fala que eles dormiram de tristeza. O caos foi tanto que tomou, cansou, e eles saíram do foco. Então quando eu levanto, eu saio, quando Jesus fala levanta-te, e aí a gente imagina, levanta para perder o sono. Sim, porque aquele sono não é um sono qualquer, é um sono da tristeza. É aonde eles caíram. Eles caíram na tristeza. E hoje nós estamos caídos no medo. Nós estamos caídos na falta de fé. Nós não estamos confiando o suficiente no Senhor para saber que isso vai passar. Mas você está dizendo, pastora, que vai melhorar? Querido, eu estou dizendo que a Bíblia está se cumprindo. Isso vai passar. Virão coisas piores. Mas eu preciso entender e ter fé o suficiente para passar por cada uma delas. Eu não posso ficar abatido, eu não posso ficar prostrado nesse buraco, nesse chão caído. Eu preciso me levantar. Eu preciso sair dessa zona de conforto. E a primeira coisa que eu vejo desse sair é realmente sair de um comodismo espiritual. A atitude que nos leva a atender acima de tudo a minha própria comodidade, sem levar em conta a vontade de Deus. Nós estamos cômodos demais. Nós estamos esperando as coisas acontecer sentadinho no nosso sofá, ligando a televisão, esperando que a mídia vai trazer alguma solução. Não é isso. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho que levar em conta a vontade de Deus na minha vida. Nós precisamos sair dessa comodidade espiritual. Esse levantar é sair disso aí. É querer saber, é querer praticar, é querer fazer a vontade de Deus. A nossa vontade hoje é estar dentro das nossas casas, como nós já estamos. Livre de todo o vírus, mas com toda a comodidade possível. É isso que nós queremos. Mas nós não queremos saber qual é a vontade de Deus nessa situação. O que Deus quer com essa situação? O que Ele quer falar com a igreja? O que Ele quer nos mostrar nessa situação? Eu não quero saber disso. Eu quero saber que eu tenho conta para pagar, que eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comer, eu preciso ter noites de sono abençoadas. Eu preciso sair, passear, viajar. Querido, nada disso é pecado. Não estou falando que é errado você almejar essas coisas. Mas, em primeiro lugar, eu preciso levar em conta qual é a vontade de Deus. A igreja entrou num comodismo espiritual. Nós não estamos orando como deveríamos orar. Nós não estamos amando como deveríamos amar. Nós não estamos buscando como deveríamos buscar. Mas nós queremos estar lá. Quando Moisés morreu,
Deus deu uma ordem a Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, no versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa até o Jordão. Preste atenção que Josué, ele estava chorando a morte de Moisés. Ele se acomodou numa situação, imagino eu que ele devia estar lá chorando as pitangas dele, e agora como é que eu vou fazer sem Moisés? E ele passou esse cajado para mim, eu não vou dar conta, deixa eu ficar quietinho aqui no meu lugar. Mas o Senhor deu uma ordem para ele. Ele morreu, levanta e passa o Jordão. Levanta e vai. Então existe um momento de você chorar, mas passou e eu preciso levantar. Eu preciso sair desse lugar cômodo, porque era cômodo para Josué ficar chorando, ficar onde ele estava, sem precisar enfrentar o que era necessário enfrentar. Mas para que eu tenha vitória, eu preciso sair da onde eu estou. Eu preciso levantar. Eu preciso orar. Eu preciso entender e querer fazer a vontade de Deus, para que eu chegue do outro lado. E é isso que hoje nós estamos fazendo? Não. Nós precisamos nos posicionar, querido, contra uma inércia espiritual, uma falta de ação. Naquele momento em que Josué estava ali, ele estava sem ação. E muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos nos nossos lares, porque hoje está todo mundo dentro de casa, nós estamos sem ação, nós estamos inertes. Nós temos que ir contra essa inércia espiritual, essa parada. Vontade de não fazer nada, vontade de não ler a Bíblia, vontade de não orar, vontade de não ligar o áudio para ouvir a pregação, ou ligar lá no YouTube. Hoje é dia de celebração lá no domingo, 10 horas tem culto, deixa eu escutar. Não, eu não tenho vontade de mais nada, eu estou parado. Eu preciso sair dessa posição de desânimo e abatimento de alma. Preste atenção que isso tudo são estratégias inimigas para nos barrar, para nos parar, para nos tirar do foco. Não é momento de inércia. Não é momento de inércia. Não é momento de ficarmos parados esperando as coisas caírem do céu, porque não é assim. Nós precisamos aprender sim a nos levantar, a nos posicionar, a orar, a ministrar, a declarar a palavra de Deus todos os dias. E nesse momento de caos, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos inertes. Estamos parados na frente de uma televisão, escutando o noticiário da TV, que só diz morte, Covid, caos, pobreza, miséria, o mundo está acabando. E aí nós estamos paralisados, morrendo aos poucos. Mas é hora de levantar, querido. O Senhor disse: levantem-se. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. O problema é que nós não levantamos, não estamos orando e estamos na tentação. Mas precisamos sair. E nessa saída, eu preciso entender que esse levantar e me posicionar requer oração. E essa oração é um encontro com Deus. É um encontro que exige o falar de duas partes. Não é um monólogo, mas é um diálogo. Como eu disse, temos feito das nossas orações um monólogo. Não temos parado para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Precisamos e temos que querer estar dispostos a ouvir o que Deus tem para mim.
Eu só quero falar. Eu quero falar das minhas mazelas, eu quero falar do meu caos, eu quero chorar, eu quero apresentar tudo e todos da forma que eu quero. Mas eu não tenho a disposição de ouvir o que Deus tem para falar comigo. E o Senhor, Ele tem falado, Ele tem falado, Ele tem batido na mesma tecla. O problema é, nós não estamos prestando atenção, por estarmos envolvidos demais no caos que estamos vivendo. Os nossos ouvidos, eles estão atentos somente a Covid, morte, miséria, desemprego. Mas não estão atentos à promessa de Deus. Não estão atentos àquilo que Deus tem falado conosco. Mas a todo tempo Jesus fala conosco assim, lá em Mateus 11:15, Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O problema é, a questão é, nós temos ouvido, mas não estamos parando para ouvir o que Deus tem falado à igreja. Há muito tempo o Senhor tem falado em posicionamento, em arrependimento. Há muito tempo o Senhor está falando em orar. Há muito tempo o Senhor tem falado essas coisas. Há muito tempo o Senhor está falando, tem usado profetas, a própria palavra dEle, para nos alertar do que está por vir. E o que nós estamos fazendo? Nada. Nós não nos preparamos porque nós não ouvimos. Nós não prestamos atenção naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus está batendo na tecla todos os dias. E Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é mais fácil, é mais cômodo eu ouvir o que o homem está falando, porque o homem eu estou vendo, as ações do homem eu estou vendo, e Deus eu não estou vendo nada. Querido, você não está vendo, porque você ainda não entendeu que o Deus que você serve, Ele é Espírito, e como Espírito as coisas acontecem primeiro lá em cima, para depois vir aqui para baixo. Nós não entendemos, nós não enxergamos, porque somos racionais demais, mas na perspectiva humana, e não dentro da perspectiva de Deus. Pastora, você é espiritual demais. Não, não sou espiritual demais. Eu tenho entendimento que o meu Deus é Espírito, e que as coisas primeiro vão acontecer lá em cima, para depois chegar aqui. E aí eu preciso entender que na fase de ouvir, de audição, existem duas fases na audição de um ser humano. A primeira delas é perceber, entender o som pelo sentido da audição. Quando a pessoa está falando, eu vou escutar o som, eu vou ouvir o sentido, entender aquele som, para trazer a percepção dentro de mim o que quer dizer aquele som. A segunda fase da audição é o entender, é o levar em consideração, é o levar em conta aquilo que está sendo falado, é o observar, acolher, acatar, obedecer e praticar o que está sendo dito. Só que nós paramos na primeira fase. Muitos crentes param na primeira fase. Só escuta. Só ouve, mas não entende. Não leva em consideração o que está sendo falado. Não leva em consideração o que tem sido pregado há quanto tempo. Não observa as coisas acontecerem, não acolhe, não acata, não obedece, muito menos pratica. E aí nós estamos vivendo no caos, e não saímos desse caos, e não levantamos, continuamos caídos, mas o Senhor a todo tempo, em sua passagem Ele fala: levanta,
Levanta-se. Venha falar com seu Deus. Saia da sua zona de conforto. Saia desse momento caído da sua vida. Levanta-te, posicione para falar comigo. Esse posicionar é crer, é entender, é saber o que Deus quer de cada um de nós. E para terminar, eu queria deixar lá em 2 Crônicas 7,14. Que o Senhor, ele falando com Salomão, ele disse, quando Salomão fez o templo, o Senhor disse a Salomão dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Preste atenção que existe aqui um posicionamento. Eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso entender quem é Deus na minha vida, a importância, a soberania de Deus, eu preciso buscar a face de Deus. Tudo isso me torna um ritual, o qual eu vou me posicionando, vou entendendo o chamado, quem é Deus, a soberania de Deus, o que Ele representa na minha vida e o que eu sou diante de Deus. E buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que está faltando em nós nos dias de hoje? Aqueles discípulos, eles dormiram de tristeza, eles dormiram no caos. E Jesus disse: levantem-se, mas eles estavam tão adormecidos, estavam tão inertes, cômodos, que eles não conseguiam levantar. Eles não ouviram a voz de Jesus. Eles podem ter até ouvido, mas estavam tão adormecidos que não conseguiram reagir. Existia ali uma inércia espiritual, algo que está em nós hoje. Mas em nome de Jesus nós precisamos quebrar isso. Porque o próprio Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu te convido essa noite, aí na sua casa, aonde você estiver, a se colocar de pé. Se coloque de pé, se posicionando como filho de Deus, como aquele que crê na palavra, crê no chamado, crê naquilo que Deus tem para a sua vida. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver, com fé. Saia deste lugar aonde você está inerte, saia desse momento de caos, saia deste lugar onde você está caído no medo. Se coloque de pé, põe a mão no seu coração. E aí, como um ato de fé, estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos e comece a ministrar. Se você está na sua casa, comece a ministrar em cada janela e porta da sua casa. Comece a ministrar a cura da sua cidade, do seu bairro, dos seus vizinhos. Comece a ministrar sobre a sua família. Comece a declarar a cura. É palavra de Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas nós precisamos nos posicionar. Esse é o levantar que Deus quer de cada um de nós. Reconhecer quem Ele é, o que Ele representa na nossa vida. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa vacina, é Ele. E aí quando eu reconheço, quando eu me humilho, eu reconheço os meus pecados, eu sei quem eu sou não sou nada se dele não
não vier poder, se dele não vier a misericórdia, se dele não vier a graça, eu não sou nada. Do que vale o dinheiro hoje, do que vale a minha posição hoje, nada. Eu preciso reconhecer, é esse posicionamento que Deus quer de nós, é esse reconhecimento. E aí ele continua dizendo, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Querido, precisamos buscar a face de Deus, mas não no caos, não caído, é levantando. Pastora, mas você não conhece a minha vida, eu estou em pecado, é aí, do jeito que você quer que Deus quer que você levanta, isso é ato de fé. Isso é ato de fé. Pastora, mas eu estou em adultério. O que ele fala aqui? E se converter dos seus maus caminhos. Se converta. Se converta essa noite, peça ao Senhor perdão, ore e clame, mas Ele quer que você saia desse charco de lodo essa noite e se posicione e comece a declarar, porque nós somos filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa noite, como filhos, nós nos posicionamos em nome de Jesus, reconhecendo quem é o Senhor na nossa vida, reconhecendo, ó Pai, a soberania do Senhor, que só o Senhor pode curar, só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode mudar a situação. Reconhecemos, ó Deus, quem é o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, e não somos nada, Senhor, nada, se de Ti, ó Pai, não te vier a graça, se de Ti, ó Pai, não vier a misericórdia, se de Ti, Senhor, não vier o amor. Oh Deus, nessa noite nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, reconhecendo, ó Pai, os nossos pecados, porque somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas nessa noite, Pai, nós entendemos o chamado, nós entendemos que nós precisamos levantar da onde estamos. Ah Deus, nós precisamos sair desse momento de comodismo, de frieza, de inércia, esse momento de caído. Em nome de Jesus, ó Pai, essa noite nós levantamos pela fé e declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa vida restaurada, transformada, liberta para a honra e glória do Senhor. Ministramos, ó Pai, sobre o nosso lar, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional. Declaramos e ministramos, ó Pai, sobre os nossos vizinhos, a cura, a paz, em nome de Jesus. Declaramos sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre todas as nações deste mundo. Ministramos nessa noite, Pai, numa só fé, num só espírito. Ministramos e declaramos a cura da nossa nação, a restauração, a transformação para a honra e glória do Teu nome. Oh Senhor, levanta, Pai, pessoas do Senhor, fortalecidas, para ir de encontro àquele que está caído. Oh Deus, para que ele possa se levantar essa noite, aquele que está em depressão, aquele que está pensando em cometer um suicídio, nós repreendemos agora toda essa mente, todos esses pensamentos de morte, de suicídio, nós repreendemos essa noite em nome de Jesus, e declaramos vida sobre você essa noite, você que está me escutando aí do outro lado, e que o inimigo tem colocado aos seus ouvidos, que é para você tirar a sua vida. Em nome de Jesus eu repreendo isso essa noite, e quero ministrar sobre você, e quero dizer a você essa noite, que o Senhor, Ele te ama, e que Ele te separou, que Ele te escolheu, e que nessa noite o próprio Jesus está estendendo as mãos até você, para te levantar deste lugar, e derramar sobre a sua vida bênção sem medida, ministrar sobre a sua vida, vida em abundância com o Senhor. Aleluia.
Querido, você que está aí do outro lado, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Você que sentiu no coração o toque do Senhor aí, você que sentiu que Deus falou contigo essa noite, eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu que um dia andei em teus caminhos, hoje, arrependido volto, me aceita como estou. Você que fez essa oração pela primeira vez, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entre no site da igreja, ou está aí passando no seu vídeo, o telefone do pastor Samuel, entre em contato com ele. Ele vai te acolher, ele vai pegar o seu nome, vamos estar te acompanhando em nome de Jesus. Mas não deixe, querido, o inimigo tomar as suas forças, não deixe o inimigo ceifar a sua vida, mas seja forte, levante-se essa noite e declare a sua vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana de vitória, de bênçãos, de milagres na sua vida, em nome de Jesus. E quarta que vem, nós estaremos juntos de novo, para receber o maná dos céus em nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.